está aqui com o Lás, que é um super empreendedor, entusiasta muito do tema longevidade, né, Lás? A ideia é que a gente bater um pouquinho de papo, contextualizar um pouquinho sobre longevidade. Eu acho que o contexto hoje atual, principalmente quando a gente fala de saúde, não só a saúde brasileira, mas saúde mundial, a gente vem vendo o que há tempos atrás a gente falava da inversão de pirâmide, né? Então a gente vem vendo um envelhecimento progressivo da população, e falar de longevidade é um tema que acaba sendo extremamente interessante nos dias atuais, principalmente para que como a gente realmente consiga passar por todo esse processo de envelhecimento cada vez mais saudável, cada vez mais nos responsabilizando também sobre as nossas sobre esses processos. Sim. Nesse contexto, Olás, queria que você trouxesse para a gente um pouquinho o que realmente, falando para o nosso público aqui, o que é longevidade, né? Trazendo para uma parte mais prática, o que hoje, dentro do que você tem trabalhado, estudado aí, você poderia compartilhar com a gente. Legal, obrigado, Carmen. Obrigado pela sua oportunidade, obrigado a você que está nos assistindo. Olha, longevidade é um tema muito legal, porque é algo que 100% das pessoas no mundo busca. O que é conceito? É viver mais e melhor. A gente conseguir viver o tempo que a gente tem disponível na melhor qualidade possível, respeitando cada fase da nossa vida, não achando que a gente vai ser uma pessoa com 85 anos, com vigor de 25, mas vivendo na nossa saúde de forma completa e aproveitando a nossa vida da forma como ela foi entregue para nós, da melhor forma possível. E como que a gente faz para viver mais e melhor? Uma das coisas importantes que a gente, óbvio que a saúde, ela é parte fundamental quando a gente olha para viver mais e melhor, mas não é só a saúde, porque a gente tem outras alavancas que faz a gente viver mais e melhor, mas olhando sobre o aspecto da saúde, é uma saúde muito mais proativa. É alguém que está genuinamente preocupado com a sua saúde, perguntando como você está e ajudando você a navegar por esses anos de vida e escolhendo exatamente o que fazer da melhor forma. Então, se a gente está falando de uma saúde muito mais proativa, o que a gente tem que fazer antes de dar o problema? Então, a gente tem que mexer em hábitos de vida. Então, a longevidade, ela trabalha muito mais com prevenção, com predição, mas é muito importante a gente trabalhar com participação. A gente está falando dos 4 P's da medicina, mas a participação é do próprio paciente se engajar. Porque não adianta a gente achar que a gente vai cuidar da saúde das pessoas apenas oferecendo um acesso facilitado para uma consulta. Porque as coisas vão melhorar se o paciente mudar o hábito de vida, começar a se exercitar, melhorar o sono, mudar a alimentação. Então, na pirâmide da longevidade, a gente está falando num tripé. A gente está falando de alimentação, a gente está falando de sono e está falando de exercício físico. Só que aqui é muito importante que a gente se conscientize, porque você que está escutando, inclusive, essa conversa, pensar, falar, legal, eu quero viver mais e melhor, como é que eu faço isso? A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é se conscientizar que ela tem que ser protagonista da própria saúde. Porque se a gente achar que a nossa saúde ela vai ser terceirizada para o médico, para o enfermeiro, para a operadora de saúde, a gente nunca vai ter a saúde completa. Nunca. Porque depende da gente desligar o Netflix uma hora mais cedo e dormir, bloquear a rede social, tirar o celular da mesa enquanto a gente estiver almoçando para a gente ter boas conversas com as pessoas que a gente gosta, se exercitar, fazer melhores escolhas de supermercado. Então depende da gente. Então a primeira coisa, a longevidade ela é uma saúde muito mais proativa, mas também do ponto de vista do paciente. E quando o paciente está olhando para a longevidade, ele tem que olhar sobre 2 aspectos. Legal, eu entendo que eu preciso cuidar de mim e o meu objetivo é viver mais e melhor. Aí a pergunta normalmente que as pessoas fazem como eu faço isso? Aí você fala da nossa pirâmide. Você fala que a primeira coisa a gente já falando de exercício físico, sono e alimentação. É um tripézinho. Tem outras coisas. Comunidade, a gente está falando de controle de estresse. Mas vai chegar um momento da pessoa que ela vai se perguntar assim, por que eu estou querendo viver mais e melhor?
Por qual motivo? Qual é o propósito por trás? Por que que eu quero isso? Porque a gente parte do pressuposto que todo mundo quer e faz sentido todo mundo querer, mas muitas vezes a gente perde o propósito. Sim. Porque tem gente que fala, não, mas tá tudo bem, eu não quero cuidar de mim. Chega um momento que tem muita gente que, mesmo sabendo que é importante, não quer. E aí a gente está discutindo que longevidade, ela também discute o porquê viver mais e melhor. E esse porquê é muito pessoal das pessoas. Tem muita gente que muda a chave da longevidade porque percebe quando vira mãe ou pai que precisa estar aqui saudável para poder cuidar do filho por muito tempo e estar presente. Ele acaba tirando o foco da própria pessoa porque entende que tem uma pessoa muito importante que depende. Uma mãe que fala assim, nossa, eu preciso cuidar de mim porque eu preciso ajudar meu filho ao longo da vida. Ou eu quero viver bem porque eu quero ver meus netos. Então a longevidade ela é muito legal porque ela olha sobre esses dois aspectos de propósito e do como fazer. Dentro do como fazer tem uma pirâmide e vai subindo a complexidade, até onde a gente está vendo que a tecnologia está avançando muito forte de mapeamento genético, predição de doença, que são coisas mais caras, mas que são lá na frente. Não adianta a gente querer mexer em coisas das nossas moléculas ou ficar tomando um medicamento, vamos dar o exemplo do Ozempic ou do Mounjaro, por exemplo, que ajuda a perder peso, mas se você não fizer musculação, você vai perder massa magra, você vai perder músculo. Então é uma pirâmide de mudança de comportamento que a pessoa precisa entender. Então é uma construção em camadas que a longevidade acaba ajudando a tornar o mundo inteiro, como você falou no começo, é uma campanha mundial de fazer as pessoas se conscientizarem em ter uma vida melhor, que é o que todo mundo quer. No fundo, longevidade é um objetivo de todo mundo. Não, perfeito, né? A própria OMS tem trabalhado esse conceito do envelhecimento agora, né? Que é o ano que foi instituído de 2021 a 2030, Sim. Justamente com um pouco desse olhar também, né? Eu acho que hoje, inclusive, aqui a gente discutiu um pouquinho nos painéis justamente esse direito de envelhecer, né? E quando a gente fala de direito de envelhecer, não é sobre direito nos termos jurídicos, mas é como eu envelheço com mais saúde e que eu tenha mais qualidade de vida. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, né, quanto donos do nosso próprio corpo, mas obviamente que a gente não consegue não falar disso pensando também na responsabilidade de quando a gente fala das operadoras de saúde, de saúde suplementar, né? A gente, por exemplo, aqui dentro da autogestão, a gente tem um modelo muito mais centrado no paciente no sentido longitudinal, então eu consigo trabalhar justamente linha de cuidado, eu consigo trabalhar mais promoção e prevenção de saúde, porque eu sei que esse usuário, ele é mais, ele é perene dentro da minha carteira. Perfeito. Quando eu falo de saúde suplementar de uma maneira geral, a gente ainda vê poucos resultados quando a gente vai falar de realmente, por exemplo, de trabalhar uma atenção primária, de trabalhar uma promoção e prevenção. Dentro dos estudos que você tem feito, você conseguiu relacionar alguns resultados positivos de algumas empresas de saúde que realmente têm hoje trabalhado nesse sentido de promoção e prevenção e que têm colhido já bons resultados? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque a primeira coisa que a gente precisa decidir é definir o que é um bom resultado. Perfeito. Porque se a gente olhar sobre ótica de custo, é uma visão importante, mas ela é muito míope. Porque a gente pode ter uma redução de custo no curto prazo que vai fazer o nosso custo aumentar no longo prazo. A gente entende. Então, o que eu acredito que quando a gente está olhando para uma gestão de uma operadora sobre a ótica da longevidade, para mim não tem resultado melhor do que você ajudar uma pessoa. Vou dar um exemplo específico, eu até falei no meu painel hoje aqui. Tem um caso famoso, isso não é isolado, mas de uma mulher que aos 64 anos de idade descobriu que tinha declínio cognitivo leve. Ela pesquisou, ela procurou lá nos Estados Unidos um profissional que ajudasse ela, demorou pra caramba e achou um médico que ajudou ela a mudar hábitos de vida. Começou a fazer exercício físico, começou a dormir direito, criou relações mais profundas na comunidade onde ela estava, mudou a alimentação.
Ela hoje está com 80 anos de idade, sem nenhum sinal de declínio cognitivo, e está nesse exato momento, ela está no final da trajetória dela, ela está atravessando a pé os Estados Unidos, de costa a costa. Via Instagram, ela está publicando, chama Judy Walks, que é a Judy, ela está acompanhando, querendo mostrar para as pessoas que é possível. Não existe, na minha opinião, um resultado mais impressionante de uma senhora de 64 anos que com 80 não tem nenhum problema de declínio cognitivo mais, e ela mudou apenas comunidade mais centrada, uma alimentação melhor, um sono e exercício físico. Claro que ela teve acompanhamento de um profissional de saúde ali e aqui. Eu nem tenho como calcular o valor monetário, porque imagina todo o custo que teria para a família para cuidar dela se ela tivesse tido um declínio mais agudo. Ou a infelicidade de uma família. Como a gente está falando da Unidas, do grupo das operadoras, né, de autogestão, ela é tão poderosa, tem um poder tão grande no bom sentido, e junto com o poder vem a responsabilidade, porque está olhando a jornada completa de forma longitudinal. Quanto de valor, se a gente pesquisasse para as pessoas, fizesse uma pesquisa literalmente para perguntar para as pessoas como você mudou sua vida com essas ações de comunidade, de estar no lugar onde você gosta, de ter vínculos mais fortes, controle do estresse, exercício físico. Isso é um valor inestimável. E, obviamente, que lá na frente o custo vai estar menor. É óbvio, mas você vai ter muito mais coisa, vai ter uma pessoa feliz que vai estar olhando para quem acendeu a luz na cabeça. Vamos dizer que a gente tem uma pessoa, uma senhora na mesma condição aqui, falou, nossa, alguém entrou em contato comigo, me contou essa história, me ajudou a transitar meus hábitos de vida para eu ser uma pessoa que hoje eu não tenho os problemas que eu achei que eu ia ter, que eu estava na direção de ter. Isso é um exemplo de declínio cognitivo. Mas a gente pode estar falando de risco cardiovascular, de problemas metabólicos como diabetes. Então, a gente... Até em saúde mental também, né? Completamente. Então, o benefício, ele é traduzido para uma autogestão quando você vê o sorriso nas famílias e falando, a minha avó, que estava esquecendo das coisas, tá bem com 80 anos brincando com os netos. Para mim, esse é o valor principal. Essa é a coisa mais importante que a gente tem. E aí a gente, aqui, dando valor que na verdade não é o tangível, né? Mas não é o monetário, mas ele diretamente não é, mas ele se traduz em um valor perceptivo muito maior, muito grande. E olha, vou dar um outro estudo que eu também falei aqui. Um dos milhares de estudos mostra que se uma pessoa dormir menos de 6 horas consistentemente, ela tem, na média, isso é preconizado, 200% mais chance de ter um ataque cardíaco. 200%. Se você dorme menos de 6 horas por dia, na média, você tem 200% de chance de ter um ataque cardíaco. Homem e mulher. Se você fala isso pra pessoa, a pessoa fala, nossa, eu conto isso pras pessoas, fala, isso é um estudo, tá? Tá aqui, estudo super completo, publicado em journal de respeito. Na hora que você explica, a pessoa fala assim, nossa, eu durmo menos de 6 horas. Tá, então vamos organizar a rotina para você fazer? Então, na hora que você explica para as pessoas com conhecimento, e as autogestões têm essa condição, porque tem uma relação de longo prazo com os pacientes que estão na base, com os familiares que estão na base, para você unir e explicar dando conhecimento, a vida muda. A vida muda completamente. E se você ainda criar comunidades que são como exemplo, olha, tem pacientes aqui, a gente se encontra, tem uma corrida, tem o grupo do Pilates, tem o grupo da musculação, cada um na sua tribo, vamos chamar assim, mas se mudando a vida com os hábitos e contando essa história para os outros, sendo um bom exemplo, sendo uma mudança positiva. Eu acho que esse é um exemplo prático e muito simples, muito né? Simples. Porque quando você é um bom exemplo, você acaba arrastando também, né? Então, a gente sabe que quando a gente está em casa, né?
o que a gente faz afeta o cônjuge, o filho, todos o pai, ao nosso redor, né? Não tem como. Exatamente. Lácio, eu queria, assim, um pouquinho caminhando aqui para o fim, eu queria que você falasse para o nosso público aqui, né, em questões práticas mesmo, se você, em tudo que você tem estudado, se você pudesse falar, olha, o que podemos fazer para melhorar, não só em termos da longevidade, mas o que podemos realmente para melhorar, porque eu acredito muito no aqui e agora, né? Então, as nossas ações de hoje, elas vão realmente impactar no futuro. Então, o que a gente pode hoje estar realmente contribuindo para nós mesmos, para que realmente tenhamos uma longevidade aí e um envelhecimento cada vez mais saudável? Não tem nenhuma intervenção no mundo, nenhum medicamento, zero, nada que é mais poderoso para fazer uma pessoa viver mais e melhor do que exercício físico. Zero, não tem. É número 1 disparado. Qualquer tipo de exercício? Então, aí esse é o ponto crucial, muito importante que você está falando. Se você vai na OMS e fala, o que é exercício físico? O que a OMS fala? 150 minutos de exercício físico por semana. Primeiro, eu acho horrível, porque a gente não conta o nosso tempo em minutos. A gente não trabalha 8 vezes 60 minutos por dia. A gente trabalha 8 horas. A gente fala em horas. Então é muito importante quando a gente fala com as pessoas e fala o que elas deveriam fazer, primeiro explicar direito. O que são 150 minutos? Tem gente que não vai saber fazer essa conta. No mundo real, a gente tem que explicar. Sim. Que se você tem 2 horas e meia por semana de exercício. Mas o que é exercício físico? Na hora que você explica, fala, gente, exercício físico não é tudo igual. Você tem exercício aeróbio e você tem exercício de força. Resumindo bem, tem mais coisa aí, tem exercício de estabilidade, tem vários outros tipos de exercício. Mas quando você explica e fala, olha, exercício físico, ele é fundamental, qual exercício? Em teoria, o ideal é você fazer uma composição dos dois. Os melhores resultados em grupos controlados é quando o paciente faz o treino de força combinado com treino aeróbio. Pode ser uma natação, uma corrida, uma caminhada ou um pular corda, jogar tênis, jogar vôlei, fazer um futebol. Então é sempre uma combinação. A musculação, ela é obrigatório. Ah, mas eu não gosto de musculação. Eu sei, mas a gente também não gosta de um monte de coisa e a gente tem que fazer do mesmo jeito. Porque o músculo, ele é o órgão que mais absorve glicose. Esse é um exemplo. A gente consegue melhorar a nossa diabetes só fazendo musculação. Óbvio, tem que comer direito, mas olhando para o exercício físico, é você cuidar dos músculos para você evitar que você fique frágil no final da vida, para que você tenha uma vida boa. Eu vou dar um exemplo para contextualizar. Se a gente olhar para os nossos avós, os idosos, e perguntar o que para eles prejudica, uma das coisas que mais prejudica deles é distanciamento social de amigos, a solidão. Aí você vai perguntar, por que você parou de ver suas amigas? Aí vai ter idoso que vai responder o seguinte, é porque eu tenho um problema no coração e eu estou tomando um diurético. E aí eu tenho que ir no banheiro a cada 2 horas. Só que eu não tenho força para levantar da privada sem ajuda. Então eu não saio de casa porque eu não quero passar vergonha. Então são coisas assim. Então, primeiro que a gente tem que criar banheiros, mas o problema é que ela vai na casa das amigas e nem todo mundo tem não está estruturado para isso. Como que a gente explica para quem está aqui hoje que se você fizer exercício físico, você vai ter muito mais chance de chegar numa velhice podendo levantar de uma cadeira sem ajuda de ninguém, pegando um neto no colo, colocando a mala no bagageiro do avião sem ajuda de ninguém. Então, você traduzir de forma muito simples por que a musculação, que é tão importante dentro do mundo do exercício físico, é fundamental e o que isso vai te permitir lá na frente, vai dar tranquilidade para a pessoa falar, não, entendi, eu preciso fazer. Eu sou o maior propagador na família de musculação. Minha mãe não gosta, todo mundo, tá né, fazendo, peso. Todo mundo tem que fazer um pouquinho de força aí, mas se tivesse uma coisa para fazer,
é exercício físico, mas é muito importante a gente olhar para esse tripé: sono, alimentação e exercício físico, né? E o exercício dividido nessas duas categorias que a gente falou. Perfeito, acho que é uma combinação, né? Na verdade, nenhum bom resultado ele vem sozinho, né? É um pouco de vários outros pilares ali. Queria muito te agradecer. Obrigado. Se você quiser deixar aqui uma mensagem final, eu acho que esse é um tema que cada vez mais a gente vem falando, né? É um tema que gira muito em torno da nossa realidade hoje, e eu acho que cada vez mais a gente vai ver mais centenários, né, chegando aí, e estar bem, né, eu acho que é importante para todos nós. Exatamente. E aí, o estar bem, eu falo até em termos de quando a gente olha para a saúde suplementar também, né? Sem Se eu dúvida. tenho uma população envelhecendo cada vez mais saudável, até no pilar custo, isso é importante também, né? Porque eu acabo direcionando esse olhar para promoção, para prevenção, e não só para o tratamento de doença. Então a gente começa a falar de cuidar de saúde e não de cuidar de doença. Então, queria que você deixasse aí um recadinho final pro nosso ouvinte, e já te agradecer aqui por esse bate-papo com a gente. Obrigado, Cami. Obrigado, Unidas, por essa oportunidade. Obrigado a você que está nos assistindo. Bem, como eu falei no começo, eu sou apaixonado por esse tema, eu adoro. Obrigado pela oportunidade. Eu, por hobby, além de várias coisas que eu faço, eu escrevo semanalmente sobre isso. Eu tenho uma newsletter. Por favor, divulgue aqui pra gente. Se você quiser aprender baseado em ciência, né, os estudos, como fazer para viver mais e melhor, é só acessar o site www.longevidade.news. longevidade.news. Se inscrever é de graça, vai receber uma vez por semana um e-mail com informações sobre como melhorar a vida, transformar a sua própria saúde para a gente conseguir viver mais e melhor. Então, agradeço você que assistiu, agradeço também, Carmen, a gente te agradece, e a Unidas. Viu? Foi um prazer. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau.